My Little Kids do 9º ano, how are you? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar um novo conteúdo abrindo o material didático na página de número 342, certo? Bom, a gente tem aqui a seção Engage, onde nós vamos começar, não é o início da nossa unidade, com Interpersonal Relationships, relações interpessoais. Interpersonal relationships are social connections, associations, or affiliations with others. They can be short in time, or lasting. We experience a variety of interpersonal relationships on a daily basis with family, friends, significant others, and people at school. What does a healthy relationship mean to you? Então, a gente vai saber que as relações interpessoais elas acontecem em várias situações, não é? Acontece no dia a dia, não é? Com a família, com os amigos, certo? Com as pessoas na escola, várias situações. E aí a gente começa com uma pergunta. What does a healthy relationship mean to you? O que é uma relação saudável, não é? As relações saudáveis, o que elas significam para vocês? Então, a gente vai ter essas informações, certo? E eu quero que vocês pensem para mim sobre isso. Bom, na sequência, nós vamos ter a nossa primeira sessão Engage, não é? A primeira atividade. Algumas celebridades estão expressando as opiniões delas nos tópicos de interesse comum. Leia o parágrafo e identifique o tópico, certo? Então a gente tem aqui, não é, algumas celebridades falando sobre como elas viram, não é, as suas situações interpessoais, certo? Interesses comuns. Então, sobre ser uma celebridade, sobre o bullying, sobre a amizade, sobre a escola, enfim. Vocês vão ver aqui que são várias as personagens, não é? Nós temos a Alexis Bledel, de Gilmore Girls, a Jennifer Freeman, não é? Que fez a Claire em Eu, a Patroa e as Crianças. Nós temos também aqui a Hilary Duff, certo? Temos o Will Estes. Temos o Drake Josh, não é? O dos personagens de Drake e Josh, certo? Temos o Chad Michael. Então, vocês vão olhar aqui as informações, certo? E vão ler sobre o que exatamente eles estão complaining, não é? Estão fazendo a sua fala. E aí, baseado nessas informações, vocês vão dizer, bom, alguém deles usou substâncias, não é? Abusou de substâncias legais, ilícitas, né? Alguém sofreu bullying na escola, não é? Alguém que está falando sobre como é ser uma celebridade. E aí vocês vão fazer essa atividade para mim. Vocês vão perceber dentro, tá, dessa leitura o seguinte, que nós vamos, tá, entrar no conteúdo, não é? Que é o direct e indirect speech. Quando eu falo alguma coisa, não é? Quando eu reproduzo diretamente uma fala, é direct speech, não é? Um discurso direto. Então a gente já deve ter aprendido nas aulas de língua portuguesa como é que funciona a questão do discurso direto e do discurso indireto. Quando eu falo ou quando alguém fala algo, não é? Quando reproduz alguma coisa que foi dita por outra pessoa. Então, a gente vai trabalhar com o direct e o indirect speech, não é? E aí, o direct speech, ele representa exatamente o que a pessoa disse, não é? Ele reproduz o que a pessoa disse fielmente, tá? E aí a gente utiliza quotation marks. O que são quotation marks? São as aspas, tá bom? Quotation marks são as aspas. E nós vamos utilizá-las para escrever exatamente o que alguém disse. Alex said, I went to private school my whole life. A Alexis disse, eu fui para a escola particular a minha vida toda. Drake said, the first time I met Josh, I didn't like him at all. O Drake disse, a primeira vez que eu conheci o Josh, não gostei dele de maneira nenhuma, de jeito nenhum, tá? Então aqui temos as pessoas com o direct speech. Observem, então nós temos o que o fulano disse e nada, não é, do que ele falou foi modificado. Já o indirect speech vai reportar o que foi dito, não é, o que alguém disse, sem dizer, sem mencionar, não é exatamente no que a pessoa falou com as quotation marks. Olha só.
Agora, a gente tem uma diferença aqui. Alexis said she had gone to private school her whole life. A Alexis disse que ela foi para a escola privada, a vida dela inteira. E o Drake disse que a primeira vez que ele que ele conheceu o Matt, ele não gostou de jeito nenhum. Então, observe que nós fizemos aqui algumas mudanças. Olha só, Chad said, my mother left us. Chad said his mother had left them. Então, algumas mudanças acontecem na hora de nós fazermos o discurso direto e o discurso indireto, certo? As mudanças acontecem quando estamos reportando o verbo, principalmente o say e o tell no passado, certo? E aí, quero que vocês deem uma analisada nessa tabela com todas as informações, olha só, da diferença do simple present para o simple past, Ou seja, o que eu disser no discurso direto, no meu discurso indireto, ele vai ter que passar para o outro tempo verbal, Se eu falei no presente simples, ele vai para o passado simples. Se eu falei no presente contínuo, ele vai para o passado contínuo. Se eu falei no passado simples, ele vai para o passado perfeito, past perfect. E o present perfect também vai para past perfect, Past continuous para o past perfect continuous. Past perfect continua na mesma forma, E aí, nós temos o will vai para o would, o can para o could, o may para o might, o must para o had to, certo? E aí, observando essas informações, se vocês puderem reescrevê-las, no caderno de vocês, uma informação apenas de cada uma delas vai ser bem interessante para nós, ok? Nós temos aí esse material todo na página de número 343, E também ainda chega na 344. E aí a gente vai fazer alguns exercícios, certo? Para fixar esse conteúdo do direct e do indirect speech. Bom, também há outras mudanças, No discurso direto estamos falando de agora, então, depois passado, hoje, aquele dia, hoje à noite, aquela noite, aqui, lá, este, aquele, Estes, aqueles. Ontem, o dia anterior ou o próximo dia, Após, depois, antes, amanhã, o dia seguinte, last week, last month, semana passada, mês passado, O mês antes, enfim, sucessivamente, tá? E aí, nós vamos chegar na nossa primeira atividade, onde nós vamos fazer as questões 1 e 2, certo? Do material didático. Depois, vamos pular para a questão de número 5, com o uso de told e said. A primeira atividade, vocês vão reescrever as sentenças, certo? Para a forma direct speech, certo? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, April said to me, I don't want to watch this program. Ok? A April me disse que eu não quero assistir esse programa. Então, como é que vai ficar aí? April told me she didn't want to watch the program. Ela me disse que ela não queria assistir o programa, certo? A gente vai atentar para duas coisas bem interessantes. Quando nós temos o say e o tell, certo? Todas as vezes o say vai aparecer, tá? Enquanto uma frase em que a pessoa está dizendo para si mesma, Eu não uso um object pronoun. Alex disse, eu estou cansado, Ao contrário de Alex disse para mim que estava cansado. Então o say vai ser quando eu não tiver um outro sujeito, uma outra pessoa, um object pronoun na frase. E o tell vai ser para quando eu preciso dizer para quem eu estou falando. Fulano disse para mim. Fulano disse a ela, fulano nos disse, Então, aí nesse caso, utilizaremos o tell, beleza? Vamos lá para os exercícios. Então, a primeira questão, vocês têm que reescrever as sentenças no indirect speech, certo? A segunda é para reescrever as sentenças na forma direct, olha só, não confundam, indirect e direct, certo? E aí vamos chegar na quinta questão, na página de número 345, apenas para completar com told e tell. Tá legal? E aí, como dever de casa, vocês vão fazer para mim as atividades da página 346, mas a gente fala sobre elas daqui a pouquinho. Tá legal?
Vamos lá fazer essas atividades, esclarecer possíveis dúvidas, e aí a gente vai daqui a pouquinho abrir o nosso grupo para receber as atividades, também para conversar um pouquinho mais. Espero que vocês estejam todos bem, em segurança, certo? E que possam fazer as atividades com muita maestria. Tá legal, meus amiguinhos? Bye bye, let's go, hands on!